Roberto Requião, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, mais uma vez eu sinto no plenário do Senado o cheiro que inundou o Brasil com a CPI dos precatórios. Nós estamos tratando de aprovar uma antecipação de receita, atropelando toda a legislação brasileira. Essas dívidas dos estados, presidente, já foram pagas. Lá atrás, o governo da União assumiu a dívida dos estados e pagou-as. Pagou-as como? Com dinheiro do povo brasileiro, porque o governo federal tem a sua receita em cima dos impostos. Agora ele quer cobrar outra vez, e quem vai pagar novamente é o cidadão, que já pagou uma vez quando paga pela União, mas vai pagar agora outra vez com aumento de impostos e tudo mais. A proposta colocada por iniciativa do senador José Serra é uma proposta para a banca. Ela, por exemplo, deixa livre a negociação dessas debêntures. E quem vai estabelecer, senador Capiberibe, é a banca. Da mesma forma com que estabelece hoje, por exemplo, 483% ao ano no juro de um cartão de crédito, ou 380 e tantos por cento ao ano, ou 320 e tantos por cento ao ano, o juro de um cheque especial. É uma verdadeira loucura. O que nós estamos fazendo é uma pedalada em bicicleta mal à vida. Eu já fiz um pronunciamento aqui sobre isso, que levou à paralisação do processo. Eu vou repetir isso, porque eu tenho a responsabilidade de, pelo menos na tribuna, fazer com que o Senado tenha consciência do que está ocorrendo nesse momento. O PLS de 2016, de autoria do senador José Serra, tem como objetivo fundamental legalizar o que hoje é ilegal. O crédito por antecipação de receitas orçamentárias é um aro. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 37 e 38, visa claramente proibir operações de crédito por antecipação de receita, a menos que sejam liquidadas no mesmo ano. A inteligência desse dispositivo não admite, por lei específica, que se possa simplesmente afirmar que uma operação de tal natureza não tenha tal natureza. Todavia, estamos agora presenciando a contraditória situação em que o PLS 204 de 2016 pretende autorizar a realização descomedida de operações de aro, em completo descumprimento aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse projeto, além de autorizar a realização de aro, chega ao cúmulo de afirmar que aro não é aro, na dicção do parágrafo 5º do parecer do senador Paulo Bauer ao PLS 204 de 2016, a ser inserido na Lei 4.320. Eu cheguei, senador Renan, a fazer a proposta de uma emenda a esta lei. É um absurdo. Ela admite deságios do mercado. Foi uma situação dessa natureza que quebrou a Grécia. Ela avança no crédito de futuros governadores. Eu cheguei a fazer uma emenda heróica. Senador Eunício, vamos então aceitar isso porque os estados estão quebrados. Mas eu dizia, não podemos admitir deságios que ultrapassem o teto de 3% acima da taxa Selic do Banco Central. Mas não, isso não pode ser colocado. E eu estabeleci na minha emenda, então, que ao menos os recursos fossem utilizados para investimento, para mexer na base da economia. Mas não, os recursos são destinados à banca, ao pagamento da dívida, ao cumprimento dos juros absurdos estabelecido pela banca que domina o Banco Central, o Copom, que são os mais altos do planeta Terra. Mas parece que o Senado não quer raciocinar mais, é o desespero, vamos resolver isso.
E nós vamos lançar no mercado essas debêntures com qualquer tipo de deságio, restabelecendo a cadeia da felicidade que foi denunciada na CPI dos precatórios. Minha gente, eu perdi o entusiasmo pelo Senado Federal, pelo menos nesse momento. É um descalabro que nós estamos fazendo. Nós estamos criando uma debênture que se suporta numa cobrança que não vai ser feita por essa tal de empresa desconectada do Estado, vai ser feita pelo Ministério Público, não, vai ser feita pela Procuradoria dos Estados. Não há nenhuma despesa, é uma tapeação isso. Não tem realmente nenhum sentido o que nós estamos fazendo. Senador Renan, eu preparei um discurso longo aqui, mas eu não vou fazê-lo. Eu acho que nós estamos agora em cima da fisiologia da adesão absoluta a qualquer besteira que parta do governo federal. Isso é um assinte. Nós estamos criando um problema brutal para os estados no futuro. Aquilo que as procuradorias cobram vai ser cobrado por essa tal empresa. Como que vai ser cobrado? Não, não vai. Vai ser cobrado pelo Estado. Mas a empresa vai ter consultorias, despesas, funcionários. Ela se transforma num sistema de evasão de receita. A maracutaia jurídica se transforma numa maracutaia semelhante à maracutaia dos precatórios. Mas, de repente, eu vejo que o pessoal apela, mas os estados precisam disso. Quem está precisando disso é o mercado, os consultores. Não tem sentido essa antecipação de receita. É pedalada com bicicleta mal havida. É uma ilegalidade absoluta que não se destina a mexer na base da economia. O ex-presidente do IPEA escreve um artigo hoje em algum jornal e alguém me disse como ele terminava esse artigo. O Brasil está entre Roosevelt ou o fascismo. Nós estamos desmontando a base da economia em cima da utopia do Estado mínimo e do livre mercado. Utopia que foi desmontada com o Brexit na Inglaterra, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Mas os nefelibatas, fisiologicamente, nomeiam ministros, preenchem cargos e são entusiasmados com uma utopia derrotada no mundo que levará o Brasil a uma convulsão social. Ao mesmo tempo, os juízes não querem mais lei. Estão abolindo o legislativo. Senador Renan, o que eles dizem? É o livre convencimento. É o livre convencimento de cada um. Não importa mais o texto legal. E por isso não podem ser punidos. E nós vamos admitindo tudo isso. Bloqueiam ou tentam bloquear a discussão do abuso de poder. E alguns companheiros nossos dizem não, nós temos que retardar, isso não é oportuno. O que é oportuno? É oportuno que uma juíza coloque uma menina menor de idade numa cela com 14 homens e não receba nenhuma punição, a não ser o afastamento com salários integrais. É oportuno que a gente assista a um juiz multado por um agente de trânsito no Rio de Janeiro, prender a agente de trânsito. É oportuno que a capacidade legislativa do Congresso seja substituída pelo livre convencimento, que, senador Armando, nem consta mais do Código de Processo Civil do nosso CPC. Mas nós estamos curvados, aceitando essa bobajada toda ideológica, essa construção do Estado mínimo, montada na tal ponte para o futuro, que nos levará inexoravelmente a uma séria convulsão social. E junto com isso tudo, vem a reforma da Previdência. Mas a Previdência vai quebrar necessariamente se nós votarmos a PEC 55, que paralisa o desenvolvimento do país. É claro, senador Bezerra, que tem 1000 distorções na legislação da Previdência e da aposentadoria. Mas nós estamos dizendo que vamos, com a 55, paralisar o crescimento da economia do Brasil em cima de uma utopia
de uma visão tão altruísta quanto a visão do Hitler ao querer eliminar os judeus na Alemanha. Bem intencionada, completamente equivocada. É o Estado mínimo, é o livre mercado. E nisto se inserem esta profunda estupidez da antecipação de receita. Receita que vai ser cobrada pelo Estado, eu insisto, mas que emite debêntures numa farra de uma empresa criada pela lei. Estamos aqui, na verdade, tentando legalizar o que já foi feito em alguns estados, São Paulo e em Belo Horizonte. O erro do passado, que seja até perdoado, mas isso não é motivo para criarmos esse monstrengo financeiro que vai alimentar cadeias da felicidade e complicar definitivamente a vida dos estados sem econômico, na retomada do desenvolvimento, na formulação de políticas que viabilizem emprego. Mas aqui, com alegria, numa verdadeira festa, estamos discutindo, os estados estão quebrados e precisam disso, sem limite do deságio. Daqui a pouco essas debêntures serão colocadas no mercado com 60%, 70% de deságio. Quem é que paga isso depois? Não haverá ação regressiva contra o Estado? Claro que vai haver. Não há dúvida nenhuma que os tribunais decidirão nesse sentido. Não pode haver emissão por uma empresa pública sem responsabilidade do poder público. Mas o Senado mergulha nessa aventura. Por quê? Porque nós participamos agora do governo. A Dilma, má governante, não conversava com a gente. Mas agora não. Nós influímos nas nomeações das estatais e estamos todos satisfeitos com a nossa participação. Sem projeto, sem consciência, estamos levando o Brasil a um conflito social. Presidente, eu desisti do discurso, mas não pude conter a minha decepção e a minha indignação com o que está se votando aqui.